Sobre saúde, Vitor, é o seguinte: o último boletim Infogripe, divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz, traz um alerta para o aumento de pessoas infectadas pelo vírus da influenza, principalmente entre idosos. Pois é, Renata, e para aumentar o número de pessoas imunizadas contra a gripe aqui em Caruaru, foi ampliado o grupo de vacinação para toda a população a partir dos 6 meses de vida. Tivemos algo semelhante em outras cidades, a gente estava conversando agora há pouco. Vai acontecer da mesma forma em São Paulo, por exemplo. O nosso repórter, o Patriota Júnior, vai nos falar um pouco sobre esta decisão, onde as pessoas podem encontrar o imunizante para se vacinarem. Patriota. Oi, Vitor. De volta aqui ao Manhã Cidade. Uma estratégia utilizada aí pela Secretaria Estadual de Saúde por conta dessa baixa cobertura vacinal. A vacina contra a gripe foi liberada para todas as pessoas acima dos 6 meses de idade. Para as pessoas mais jovens, né, a gripe pode não fazer tanta diferença assim, mas o público mais vulnerável, os idosos, por exemplo, estão incluídos nesse grupo. É uma doença que pode até matar, né, nas suas formas mais graves. Eu vou conversar aqui sobre esse assunto com o Dr. Adalberto de Lima, que é infectologista. Doutor, bom dia, bem-vindo à Cidade FM. A vacinação continua sendo a melhor forma de prevenção. Bom dia, Patriota, bom dia a todos. Sim, a vacinação ainda é o que a gente tem de melhor. Nesse aspecto vacinal que está sendo feito agora, o governo está vacinando contra H1N1, H2N3 e vacinando contra a influenza. Então, é importante que todas as pessoas tomem essa vacina. Por quê? A pessoa, o adulto jovem, ele tem a gripe, ele vai ter coriza, febre, dor de cabeça, dores no corpo, aquela síndrome gripal conhecida de todos nós. Só que a pessoa, por ser jovem, imunologicamente competente, ele vai sobressair dessa gripe sem maiores demandas. Em uma semana gripado, faz medicamento sintomático, ele sai muito bem. Mas essa pessoa que trabalha, que estuda, que tem a sua vida normal, a pessoa quando chega em casa, entra em contato com os idosos e com as crianças menores também. Essas crianças vão adoecer, os idosos vão adoecer e por não ter a mesma vitalidade do adulto jovem, ele vai se tornar um paciente mais grave. E é por isso que muitos idosos estão entrando nas UPAs com aquela síndrome da angústia respiratória aguda grave. É a pessoa que precisa de oxigênio, precisa fazer antibiótico, precisa ficar internado e quando tem um diabetes, uma hipertensão, sequela de AVC, isso aí já piora essa situação dessa pessoa. E o idoso ou a idosa acaba precisando ficar internado, vai para o internamento mais longo e acaba não conseguindo sair dessa situação. Então, por isso que a gente chama a atenção. A vacinação para todos é muito importante. Cuidando dos idosos que precisam se vacinar em primeiro lugar e as crianças de 6 meses a 5 anos de idade têm que tomar essa vacina prioritariamente. Os profissionais da área de saúde já está sendo feita a vacinação nas unidades de saúde, porque pessoal das grandes emergências estão expostos a uma incidência muito grande de pessoas doentes. Então, a carga viral que o funcionário recebe é muito grande. Então, ele também tende a ter uma forma mais grave, porque está em contato o dia todo com pessoas gripadas. Doutor, nesse período do ano, há uma maior circulação dos vírus respiratórios? Sim, há uma maior concentração dos vírus respiratórios, a temperatura baixa, começa a chover, a pessoa fica mais em casa, essa aglomeração, esse ficar todo mundo junto, isso predispõe com que esse vírus circule mais dentro do domicílio. Obviamente, quanto mais tempo uma criança de 5, 6 meses, 1 ano, gripada, perto de um avô de 70, 80 anos, diabético, hipertenso, já com AVC, juntos, esses dois seres vão ficar transmitindo o vírus de um para o outro e espalhando para o restante da família. E isso faz com que a situação se agrave bastante. O que a pessoa pode fazer para reforçar o sistema imunológico? Primeira coisa, vacinação. É de extrema importância que todo mundo tome a vacina. Segunda coisa, uma alimentação saudável, exercício físico, repouso e uma hidratação vigorosa. A pessoa que se hidrata, que se alimenta e que tem uma atividade física, ele vai ter uma condição de vida muito melhor. Então ele não vai ter essa fase tão acentuada da doença. Perfeito, obrigado pelas informações, doutor Adalberto de Lima, infectologista. A vacina está disponível nas salas de vacinação do município, né, nas unidades básicas de saúde, no complexo de saúde. É importante se vacinar porque houve essa ampliação aí para todas as pessoas
acima dos 6 meses, vacinação contra a gripe aqui em Caruaru. É com vocês no estúdio. Obrigada, Patriota, pelas informações. Um abraço para o doutor Adalberto também.